Olá, amados, bom dia, graça e paz, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é fiel, Ele cuida de nós, mais um dia nos sustentou o Senhor. Como diz o salmista, deitei, dormi, acordei, porque Ele nos sustenta, Ele nos concede o fôlego de vida. Quando nós buscamos o reino dos céus e sua justiça, Ele não tosqueneja, Ele diz: 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas tu não serás atingido. A confiança daqueles que depositam, né, nele a sua fé, o autor e consumador de nossa fé, do qual todo o universo foi feito por ele. E ele, pela submissão do coração, pela obediência, herdou tudo do Pai. Quando a Bíblia diz que não devemos temer a homens, temei antes aquele que tem a chave da morte e do inferno. A Bíblia diz: não temeis aqueles que podem somente destruir o corpo, mas temei antes aquele que, depois de destruir o corpo, tem o poder para lançar tanto o corpo como a alma aonde o fogo não se apaga. Nós temos que perseverar em Cristo, né? Porque o governo está sobre os seus ombros. O próprio Pai o glorificou. Ele disse: se busco glória de mim, nada sou, mas o Pai o glorificou. Este é meu Filho amado, em que me comprazo, que me regozijo. Fazei tudo o que ele disser. Todo o dever do homem consiste em temer a Cristo, que é o princípio da sabedoria, para que seus dias vão bens e longos nessa terra e alcançar o entendimento, que é desviar do mal. Sujeitai-vos a Cristo e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Assim, aqueles que perseveram segundo a fé seguem dia após dia, santificando. Ele diz: sede santos, se vós estáis em mim e eu em vós, sede santos, né? Purifique-se, ande como imitadores, né? Sede imitadores de Cristo, assim como Paulo diz, porque através do bom testemunho nosso, as almas vêm para ouvir, né? E a fé vem pelo ouvir as boas novas. E as boas novas é a palavra de Cristo. E todo aquele que persevera, aquele que já ouviu e que é praticante, cabe a ele anunciar a verdade, né? E após as almas virem através do testemunho, elas têm um encontro com a luz e já perseveram segundo o bom mestre. Que ele mesmo diz: só há um bom, os mandamentos, todo aquele que guarda e os pratica, persevera nas boas obras juntamente com a fé, que andam juntas, né? Ele mesmo disse: de agora em diante não haverá mestre entre vós. Aquele que faz a vontade do meu Pai é meu irmão, é minha irmã, será a mãe, né? Quando ele é o noivo que nos leva ao esposo espiritual, o marido, onde haverá o casamento, e assim seremos a Jerusalém jubilosa dos milhares e milhares de anjos. Quando houver o casamento nas regiões celestiais, quando houver a ceia ministrada por ele, do qual ele diz que de agora em diante não bebereis do suco da vinícola, mas quando chegares no reino dos céus, serei ministrados, né, por ele. Somente ele é digno, o Cordeiro de Deus. O único bispo e bom pastor que deu a sua vida por amor às suas ovelhas, né? O sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, juramento eterno que não se arrependeria e que
céu e terra passarão, mas suas palavras hão de cumprir. E assim como ele está com o governo sobre os seus ombros, sobre os povos e as nações, aquele que permite ser governado por Cristo está em Cristo, e agindo ele ninguém impedirá, porque o que está em nós é maior do que está no mundo, que já está vencido, e cabe a ele expulsá-lo, né? Ele é aquele que está expulsando todos os principados, todas as potestades, todos os enganadores, falsos profetas, os anticristos, aqueles que se opõem à sua verdade. Porque cabe a ele organizar tudo, e então ele entregará o governo ao Pai, e então virá o fim daquele dia e daquela hora que somente o Pai sabe, nem mesmo o Filho, nem os anjos, que são os ceifeiros, porque um é o que planta e o outro é o que colhe. De importância nenhuma aquele que planta, que rega, e sim aquele que dá o crescimento. Toda honra e toda glória seja dado a ele, porque ele é quem gera a sua verdade, o Evangelho é que gera os irmãos e irmãs na fé, né? Através dele, por adoção, ele é o que adota e nos torna filhos por adoção. Aqueles que um dia estavam como bastardos, como filhos soltos no mundo, como filhos do pai da mentira, o ladrão que veio para roubar, matar, destruir, escravizados segundo a sua mentira, buscando os prazeres que são passageiros, e que o salário do pecado é a morte, mas ele nos concede o dom gratuito para que ninguém se glorie em vossas obras, e nos concede a produzir os bons frutos, porque ninguém se produz por si mesmo. E assim nós perseveramos dia após dia segundo as boas atitudes. Ele firma os nossos passos, não permite que o nosso joelho seja vacilante, que venha escorregar. Andamos na retidão, na sinceridade, no espírito inabalável. Chegamos até o Pai com ousadia, porque Ele não nos concede espírito de covardia. Ele não utilizamos a liberdade que Ele nos concede para fazer aquilo que pode retroceder igual outrora éramos, e pode ficar pior, porque Ele diz que quando organiza tudo numa casa, e depois aqueles demônios que ficam a vaguear a encontram novamente, voltam com outros 7, e o estado daquela pessoa é pior do que o primeiro. Assim nós usamos aquilo que é edificante para perseverarmos nas boas atitudes e na fé. Jamais usamos da maledicência. Ele é aquele que refina o nosso vocabulário, a nossa língua, nos purifica como um fogo, e nós não retrocedemos, nós seguimos adiante em retidão, no amor reverente, com o tendão do pescoço não de aço, mas flexível, humilhando-se a si mesmo, né? Porque aquele que se humilha será exaltado quando alcançar a Jerusalém jubilosa. Já aquele que é arrogante, olhos altivos, alta estatura, ele disse: eu me oponho aos arrogantes e concedo graça aos humildes. E assim nós devemos perseverar dia após dia, segundo ele disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Todo aquele que o segue persevera no amor. Não se deis vencido pelo mal, mas antes vencei o mal pelo bem. Orai pelos vossos adversários, que galardão tereis orando somente por aqueles que vos fazem bem? Se de baterem numa face, oferece a outra. Se pedirem para andar uma légua, ande 2. Se teu inimigo tiver fome, dê-lhe pão para comer. Se teu inimigo tiver
sede, dê-lhe água para beber. Se ele estiver nu, dê-lhe veste para vestir e tampar a vossa nudez. Fazendo assim, acumulareis brasas sobre as suas cabeças. Ireis e não pequeis, porque a ira humana não produz a justiça divina, mas dele é a ira e a vingança. E assim nós perseveramos segundo o amor opera em nós, dia após dia, exercendo o direito, aplicando a sua justiça, a equidade, sempre na imparcialidade, assim como Deus Altíssimo é imparcial, o Filho, e nós, estando nele, somos unidade, agindo num só pensamento, numa só mente, num só coração, num só Espírito, né? Somente Ele nos batiza com Espírito e com fogo, e todos aqueles que estão num só batismo, num só Espírito, estão num só propósito, num só coração, num só corpo, do qual Ele é o cabeça, e Deus é a sua cabeça. Não há divergência, né? É tudo num só propósito, num só coração, numa só voz, né? Ele é a essência da profecia, a voz que clama no deserto, né? E ele diz para nós, assim como dizia naquela época: aqui assemelharei esta geração de meninos nas praças, né, que com as suas orações longas, seus filactérios longos, né, que fazem as suas lamentações. Escrevemos lamentações, mas não chorastes. Tocamos-vos flauta, mas não dançastes. É algo como um sino que ressoa, um prato que tine. Sem amor nada seria, né? Ainda que falasse a língua dos homens, dos anjos, ainda que pegasse tudo que tiver e vender e doar aos pobres, sem amor nada seria, né? Nada funciona como fonte de lucro, né? Nós temos que perseverar segundo a fonte de alegria, segundo o amor opera em nós. E em mais um dia perseverantes. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde, brilhe o Eterno sua face sobre nós, erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes, Deus te abençoe.